Nesse momento, para você que está acompanhando pelas redes sociais, você já pode perceber que nós estamos com a presença de Anderson Cavalcante, o vereador presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, também presentes aqui conosco o Coronel Menezes e Davi Almeida, pré-candidato ao governo do Amazonas, que a partir de agora estará conversando com todos, não apenas da audiência do programa Fala Roeiro aqui na Rádio Floresta, mas também nas nossas redes sociais, através do Facebook, Instagram, TikTok, uma grande audiência, não só em Altazes, mas em todo o Amazonas, no Brasil e até fora do Brasil, muitas pessoas acompanhando o nosso programa. Então, a partir de agora, eu vou conversar com todos que estão aqui presentes, começando a nossa entrevista. Como eu disse, compartilha o nosso link, compartilha a live para que todos possam acompanhar. Vou conversar com Davi Almeida. Muito bom dia, Davi. É um prazer ter você aqui no programa Fala Roeiro, na Rádio Floresta FM. Eu estava acompanhando tudo o que aconteceu ontem aqui em Altazes e foi, assim, uma grata surpresa, não apenas para nós que trabalhamos na área da comunicação, mas principalmente para toda a população de Altazes, porque muitos achavam que você viria e passaria e iria como todos os outros sempre fazem. Mas você veio e fez uma movimentação na cidade, algo que realmente chamou a atenção, não apenas de quem mora em Altazes, mas daqueles que estão sempre acompanhando o que acontece por aqui. E você foi recebido primeiramente com uma lancheata, algo inédito, algo novo. Depois nós saímos em algo que era para ser uma carreata, se tornou uma grande caminhada, porque não havia um carro suficiente para levar toda aquela multidão que estava acompanhando, que foram em direção ao Madame Festas e Eventos, e ali sim você pôde conversar com toda a população que teve acesso a você durante toda a tarde até entrando pela noite. Davi, seja bem-vindo, um ótimo dia e que Deus abençoe a você e a todos que estão aqui. Muito obrigado, bom dia, Lázaro, bom dia aos ouvintes da FM, Floresta FM, a 89.9. Estou muito feliz com a minha vinda a Altazes. Quero agradecer em nome das lideranças que nos proporcionaram aquela tarde e noite de ontem, fantástica, de contato com o povo de Altazes. Quero aqui agradecer ao Anderson, vereador do Ivan, nossas equipes aqui do município de Altazes, que foram fantásticos. Eu quero dizer para vocês que quando eu cheguei, que eu vi aquelas lanchas aqui, eu liguei para o meu marqueteiro que está lá em São Paulo. Anderson, ex-prefeito Anderson que está aqui, o meu marqueteiro disse: rapaz, eu te pedi isso, está com 3 anos. Eu digo: olha, eu fui surpreendido e mostrei para ele as imagens aqui numa live, né? Na verdade eu fiz uma transmissão de vídeo com ele, uma ligação de vídeo, e eu peguei essas imagens, vamos participar nessas imagens aqui, nós vamos colocar no nosso programa eleitoral. Mas eu estou aqui muito feliz, eu estou acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Manaus, o Davi Reis, estou acompanhado do Coronel Menezes, o ex-prefeito de Quari está aqui conosco, o Keiton está aqui atrás conosco, eu tenho o vice-prefeito de Presidente Figueiredo, Dr. Marcelo Palhano, o Tony Medeiros, que está aqui conosco também, e uma equipe de apoiadores que vieram aqui ao município de Altazes. Realmente, Lázaro, eu vou te contar, foi uma tarde memorável, porque além dessa caminhada e desse encontro ontem lá no Madame, né? Madame Festas, eu tive pelo menos umas 8 reuniões setorizadas, bem organizadas. Já era quase 11 horas da noite. Agora já estive no mercado, tomei café, fui ali no comércio, no centro, dar um abraço na população. E estou aqui na rádio com vocês para a gente falar sobre o futuro do Amazonas. Sim, Davi, futuro, exatamente essa é a palavra que eu acredito que toda a população de Altazes hoje tenta vislumbrar e enxergar. Qual futuro você vê hoje para Altazes, para o Amazonas, principalmente com relação à economia, à produção rural? O que você pode falar com relação a isso? Lázaro, ouvintes da Floresta FM, eu sou Davi Almeida, sou pré-candidato a governador do Amazonas, fui 2 vezes prefeito de Manaus, governador interino, 3 vezes deputado estadual e presidente da Assembleia. Por que eu sou pré-candidato a governador?
O hino nacional diz o seguinte, uma das frases: deitai eternamente em berço esplêndido. Eu poderia continuar até 2028 na prefeitura de Manaus. Sim. A 7ª maior economia do Brasil dentre as capitais. Eu poderia ficar ali administrando a minha cidade que me reelegeu. Mas eu me inspirei numa outra frase do hino nacional. Verás que o filho teu não foge à luta. Eu estou vendo o Amazonas num caminho muito perigoso, o caminho do precipício, o caminho da tragédia administrativa. E eu tive a coragem de renunciar a 3 anos de mandato para encarar um processo eleitoral bem desgastante e imprevisível em prol de toda a população do Amazonas. Só ontem eu estive no município de Borba, de Nova Olinda e de Altazes. A realidade de Altazes não é diferente da realidade hoje de Nova Olinda. Eu vejo em Altazes os serviços públicos oferecidos pelo governo, serviços que ficam a desejar, um governo que entregou a saúde de média e alta complexidade, que é de sua responsabilidade, entregou na mão das prefeituras que não têm o recurso para fazer saúde de média complexidade, hospital, pronto-socorro, essas coisas, maternidade. Eu vejo um governo que, segundo o mapa da segurança pública, o anuário, o Atlas, saiu aqui de Diamante. O estado do Amazonas é o 6º estado mais perigoso do Brasil. A cidade de Barcelos, a você que está me ouvindo, é a cidade que tem o maior índice de assassinatos proporcional do Brasil. Vejam, além de que a educação do Amazonas ocupa a 27ª posição no índice de qualidade do IDEB, a última educação do Brasil. Lá em Manaus, que não é diferente do interior, as crianças que estudam nas escolas do estado estão comendo merenda escolar com tapuru. A infraestrutura dos municípios do interior não é novidade o que eu estou vendo em Altazes. Eu vou agora, nos próximos dias, eu vou lançar vídeos de 50 municípios. 50 municípios. Então, eu não podia ficar deitado eternamente em berço esplêndido, vendo o sofrimento da população do Amazonas, com o aporte de recursos que tem para transformar a vida de quem mora nesse estado, Lázaro. Sim. Vejam, a você que está me ouvindo, anotem o que eu vou falar. Eu não vou fazer denúncias vazias, eu não vou fazer acusações, eu vou aqui, nessa entrevista, mostrar através de fatos o absurdo, o abandono e, acima de tudo, a irresponsabilidade. E vou cobrar a responsabilidade de quem permitiu o Amazonas ser a pior educação do Brasil, quem permitiu deixar o Amazonas em 6º lugar como o estado mais perigoso, e eu estou cobrando responsabilidade de quem abandonou a saúde de todo o estado do Amazonas, assim também como a infraestrutura. Vejam, Lázaro, de 2019 a 2026, o ex-governador e o atual governador, a dupla Wilson Cidade, vão administrar 245 bilhões. Quase tudo, 220 bilhões o Wilson e mais 30 bilhões, 35 bilhões o Roberto Cidade. Veja, o governo que mais arrecadou na história, o governo que mais endividou, esses caras emprestaram 8 bilhões e 100 milhões de reais. O que mais gastou e o que menos entregou. Vejam bem, com 245 bilhões em 8 anos, eles, o Wilson e agora o Roberto Cidade, não entregaram um hospital. Vamos lá. Não construíram um hospital. Não construíram uma maternidade no estado todo. Não construíram uma UPA no estado todo. Não construíram uma delegacia no estado todo. E não construíram, pasmem, uma escola com recursos próprios. As escolas que entregaram
foram escolas herdadas das gestões anteriores, com contratos assinados e o dinheiro na conta do PADEAN. Foi o que eles fizeram. Era obrigação, porque o recurso já estava lá. Então eles tinham que cumprir isso. E ainda assim, esses gestores, administradores, não entregaram nada. É um fim de semana perdido no Amazonas que já dura 8 anos. Em função disso, eu tomei a difícil decisão de poder renunciar a quase 3 anos de mandato de prefeito de Manaus, colocando meu nome à disposição da população, e eu não vim em Altazes fazer uma promessa, como eu não fiz uma promessa no município de Borba e Nova Olinda. Eu vim aqui afirmar que é possível se viver num estado melhor. Em 2020, Lázaro, ouvintes da Floresta FM, aqui quem fala é Davi Almeida. Sou pré-candidato a governador. Vou lhes falar o que eu fiz na cidade de Manaus. E é por isso que eu sou pré-candidato a governador. Tenho aqui o presidente da Câmara Municipal de Manaus, que pode confirmar o que eu estou falando, o que eu vou afirmar. Vejam, eu assumi Manaus na pandemia. Fui o prefeito que pegou a cidade no caos. Naquela época, Manaus só tinha 47% da sua área com cobertura de atenção primária. Estou aqui ao lado de um prefeito, ex-prefeito, que sabe o que é a área de abrangência e de cobertura. Só menos da metade da cidade tinha essa abrangência. Deixei em 2026 com 92%. Eu praticamente dobrei, segundo o Ministério da Saúde, atenção plena, porque os 8% é a iniciativa privada que cobre de atenção primária. Construí, reformei e ampliei 128 UBSs. E tirei a cidade de Manaus do último lugar, veja, era o último lugar do Previne Brasil em qualidade de atendimento para o primeiro lugar. Hoje Manaus tem a melhor saúde básica do Brasil. Quem diz isso é o Ministério da Saúde. Na educação, Lázaro, eu peguei a cidade de Manaus em 13º lugar dentre as capitais brasileiras. Hoje, Manaus tem a 5ª posição, a 5ª melhor educação básica do Brasil. Há 10 dias atrás, Manaus foi premiada pelo Ministério da Educação com as 2 melhores merendas escolar do Brasil. Veja, eu fui o prefeito que criou o maior número de vagas em creches na história da cidade de Manaus. Ouçam, ouvintes. Em 2021, Manaus tinha 5.104 vagas em creche. Hoje, Manaus está chegando a 14.500 vagas. 20 anos, 4 prefeitos que me antecederam criaram 5.000 vagas. Eu sozinho praticamente fiz o dobro do que todos eles. E o ensino de Manaus melhorou. Nós somos a 5ª melhor educação. Tinha 6.000 vagas em escolas de tempo integral no ano de 2021. Eu deixei em 2026 com 22.000 vagas em escolas de tempo integral. Melhoramos o ensino da prefeitura. No interior, Manaus tinha 88 escolas na zona rural. Reformei 88 escolas, inclusive 35 de madeira. Derrubei todas. Todas as escolas são de alvenaria com ar-condicionado e internet. O maior programa habitacional da história da cidade de Manaus. E eu vou concluir dizendo algumas considerações. Há 15 dias o presidente Lula foi lá em Manaus. Sim. Entregou umas moradias. Isso. O único lugar do Brasil, Lázaro, que as pessoas de baixa renda, que moravam em cima do Igarapé, que moravam próximo a uma Vossoroca, a uma área de risco. Essas pessoas, nós tiramos elas e demos a elas um apartamento de qualidade. Aliás, o apartamento que eu entreguei, os 3 habitacionais que o presidente entregou, que foi construído por mim como prefeito, esses apartamentos concorrem ao prêmio de melhor conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida do Brasil. Está classificado entre os 3 finalistas. Vejam a qualidade. Só que a gente não parou por aí. Além disso, a prefeitura entregou para esses moradores uma geladeira, um fogão, uma televisão, um roupeiro, um ventilador, uma cama e um colchão. O único lugar do Brasil. Vejam. Mobiliado. Mobiliado. O maior programa habitacional,
eu fui o prefeito que mais investiu em recuperação de mercados e feiras, o único prefeito que asfaltou ramais na história da cidade de Manaus, o prefeito que, quando assumiu a cidade, tinha 38 ônibus com ar-condicionado. Hoje nós temos mais de 580 ônibus com ar-condicionado. Eu implementei um sonho de 40 anos, passe livre estudantil. Hoje 400 mil crianças, alunos da rede estadual e municipal, andam de graça no transporte coletivo de Manaus. O prefeito que mais asfaltou a cidade de Manaus, eu vou te dar aqui, abrir um parêntese. Se eu juntar os 61 municípios do interior, só as sedes dos municípios, eu tenho 2.988 ruas. Eu ainda estou contando, mas não vai chegar a 3.500. O prefeito de Manaus sozinho, Lázaro, administra 17 mil ruas. Em 5 anos eu recapeei 3.688 ruas e recuperei com tapa-buracos 11.100 ruas. Chego aqui, 7.100 ruas, totalizando quase 11 mil ruas. É essa, 3.668 ruas recapeadas e 7.100 ruas recuperadas, chegando quase a 11 mil ruas. 11 mil. Então, o que eu quero dizer? O prefeito de Manaus já administra mais da metade da população do Amazonas. É o cargo mais difícil de ser exercido, porque eu já fui governador. Eu sei da dificuldade dos dois cargos que eu estou falando. O prefeito de Manaus já administra mais da metade da população do Amazonas. 55% da população mora em Manaus, uma cidade-estado. Só que o prefeito de Manaus tem um orçamento de 11 bilhões. O governador do Amazonas vai ter esse ano um orçamento de quase 45. Vai dar 44 bilhões e meio. Porque o prefeito de Manaus consegue entregar a melhor educação da cidade, a melhor saúde da cidade, a melhor infraestrutura, o transporte coletivo, os maiores programas culturais da história, o maior programa habitacional da história, a melhor merenda escolar do Brasil. E por que o governador do estado deixa a cidade de Altazes passar por esse vexame que está passando hoje aqui com relação à infraestrutura? Sim. Por que o povo de Altazes e do Amazonas sofre por falta de produção rural? Por que o estado do Amazonas sofre por falta de atendimento nos hospitais? E outra, eu com tudo isso que eu te falei, os funcionários da Prefeitura de Manaus, que são 41 mil funcionários, na saúde e na educação, recebem mais do que os funcionários do estado. São melhores remunerados e não tem uma database atrasada. Vamos lá. Administraram, senhor Wilson Lima e agora Roberto Cidade, administraram 245 bilhões. Não entregaram nada. Entregaram a pior saúde de todos os tempos, a pior educação, a pior segurança, a pior infraestrutura e a pior produção rural. O Amazonas andou para trás. E o prefeito de Manaus, na contramão disso, entrega a melhor saúde, a melhor segurança. A Guarda Armada, a Guarda Municipal, eu armei para ajudar a segurança em Manaus. Diminuímos com a Guarda Municipal 74% dos assaltos no transporte coletivo em Manaus. E eu vim aqui dizer o seguinte: eu, eleito governador, eu vou armar todas as guardas municipais do interior, vou equipar, vou treinar para ajudar na segurança pública. Ótimo. E outra, se eu fiz em Manaus, eu posso fazer no interior. Eu renunciei, prefeito Anderson, vereador Davi, deputado Tony, a prefeitura em Manaus, Coronel Menezes, e a você, ouvinte da Rádio Floresta FM, eu renunciei ao mandato de Manaus, a prefeito de Manaus, sabe por quê? Com uma responsabilidade. O Amazonas está dividido. A cidade de Manaus que avançou e o estado do Amazonas que recuou. Então eu estou aqui não para fazer promessas, mas para dizer para vocês, assumindo o compromisso de que quando fui primeira vez eleito prefeito de Manaus, eu pedia uma oportunidade para ser o prefeito. E em 2026, quando eu saí já reeleito, eu fui o prefeito que mais fez nessas áreas que vocês ouviram. Sim. Agora eu estou aqui em Altazes, estive ontem em Borba e Nova Olinda, falei o mesmo na rádio e nos comícios que eu fiz, afirmando, não é que pode ser feito, é que eu vou fazer. Eu já tenho a experiência, eu tenho o conhecimento. E eu quero dizer para vocês, sabe, Lázaro, a você ouvinte da Floresta FM,
Eu sou Davi Almeida. Se Manaus pode ter a melhor saúde básica do Brasil, Altazes e o Amazonas também precisam ter. Sim. Se Manaus tem a melhor merenda escolar do Brasil, Altazes e o Amazonas precisam ter. Se Manaus tem a quinta melhor educação do Brasil, Altazes e o Amazonas também precisam ter. Se Manaus tem os ramais asfaltados, Altazes e o Amazonas também precisam ter. Se Manaus recebe apartamento mobiliado, Altazes e o Amazonas precisam ter. Se Manaus recuperou 11 mil ruas, 11 mil ruas. Eu vou dar um exemplo aqui, Lázaro, não sei se você é ouvinte, se você conhece lá em Manaus uma rua chamada Max Teixeira. Sim. Essa rua começa na Torquato Tapajós e vai até o Terminal 3 da Cidade Nova. São 12 quilômetros, 6 quilômetros de cada lado, 3 pistas de cada lado. Só naquela avenida, nós recapeamos aquela avenida, foram 23 mil toneladas de asfalto. Sabe o que eu faço com 23 mil toneladas de asfalto? Eu recupero todas as ruas de Altazes, ainda recupero Nova Olinda. Veja, por que em Manaus a gente fez e por que deixaram de fazer no estado? Eu estou andando o estado todo para encontrar, eu já encontrei, os culpados pelo caos da infraestrutura de Altazes, da infraestrutura de Nova Olinda e Pichuna. Parece que nós estamos em Marte ou na Lua. Só cratera. O povo do Amazonas está cansado de promessas, por isso que eu não vim fazer promessas. Eu vim aqui entregar resultados. Os resultados que eu obtive como prefeito de Manaus e como governador interino, eu vim agora aqui na estrada do Rosarinho. Eu, como governador interino, eu dei ordem de serviço aqui para asfaltar o Rosarinho. A Supuranga, um ramal que tem aqui, sim, eu também eu dei ordem de serviço para asfaltar aquele ramal. Vejam, como governador interino, Lázaro, eu asfaltei 392 quilômetros de estradas, ramais e vicinais. Eu estava ontem em Nova Olinda, a estrada do Fontinelli foi asfaltada quando eu fui governador. Lá em Borba, a estrada do Piquiá foi asfaltada também. Vejam, onde eu vou, os moradores lembram do nosso trabalho. Sem falar que, como governador interino, eu paguei o maior abono da história da educação para os professores. 4 meses e meio, fiz a maior promoção da história da Polícia Militar. 4 meses e meio, eu baixei os impostos da cesta básica. 4 meses e meio, eu fiz o maior mutirão de cirurgias do Hospital Delfina Aziz. Zerei várias filas do CISREG de cirurgias eletivas. Eu fui aquele que liberou a licença ambiental para o plantio de soja em Humaitá. Eu fui aquele que liberou, na verdade, tornou o Amazonas livre da febre aftosa sem vacinação, salvando os pecuaristas do sul do Amazonas. Vejam o que dá para fazer. Sim. Agora não dá para o Amazonas entrar numa nova aventura eleitoral. Nós não podemos voltar. Eu estou percorrendo os municípios, o vereador Tadeu, que está aqui, ex-vice-prefeito. Eu quero dizer que nós corremos um risco muito grande. Tem 4 candidatos a governador nessa eleição. A você que está me ouvindo, meu nome é Davi Almeida. Observem o que os candidatos fizeram, entregaram ou estão prometendo. Quem já teve a oportunidade e não fez, vai vir aqui prometer de novo que não vai fazer e a vida de vocês não vão mudar. Não vai mudar. Não dá para manter um presente que fracassou. Não dá para trazer o passado que não deu certo. E o Amazonas não é um laboratório para se fazer experimentos. Nós acreditamos nesse novo, o novo que fracassou, que dizia que a bronca era com ele e deixou a bronca no colo dos amazonenses. A pior educação, a pior segurança, a pior infraestrutura, a pior saúde. Vejam, eu estou afirmando que é possível se viver num estado melhor. Eu quero dizer para vocês que não tem como o Amazonas não crescer se nós entregarmos nas mãos certas. Com a experiência de quem já foi governador e agora ex-prefeito de Manaus, com todos esses resultados positivos, eu me apresento
e coloco meu nome à disposição do Amazonas para solucionar os problemas. Eu não estou prometendo, Lázaro, eu estou assumindo o compromisso que eu vou resolver o problema da saúde do Estado, da segurança do Estado, da educação do Estado, da infraestrutura do Estado, da produção rural e do crescimento desse Estado, porque com o trabalho que a gente resolve. Sim. Eu acordo 4h30 da manhã todo dia. Agradeço a Deus todos os dias por me dar a saúde para poder trabalhar. Como é que você vai colocar no governo quem não sai de dentro de casa? Como é que tu vai colocar no governo quem nunca resolveu aquela candidata lá, a doutora Maria do Carmo, não consegue resolver o problema do muro da faculdade dela? Entrega a pior educação, você pagando 10 mil reais para ela por mês, ela te entrega a pior educação do Brasil. Não fechou o curso dela porque entrou na justiça. O curso de direito dela não foi fechado. Por quê? Porque ela entrou na justiça, o de direito e o de medicina. Então vejam, então não dá pra gente brincar de escolher. Não brinque com o futuro do Amazonas. É o futuro das nossas crianças. Se Manaus tem a melhor merenda, o Amazonas vai ter, Altazes vai ter. Se Manaus recuperou as ruas, nós vamos recuperar as ruas de Altazes. É isso que eu estou propondo. Portanto, eu me apresento como uma opção de solução aos problemas do Amazonas. Eu estou muito feliz em vir aqui em Altazes e poder reencontrar os meus amigos e falar para eles aqui na Rádio Floresta FM 89.9. Davi, se você me permite, eu quero trazer o ex-prefeito Anderson Cavalcante também para essa conversa, porque, Anderson, você é um dos organizadores do grande evento que aconteceu ontem. Eu acredito que você, assim como a maioria das pessoas que participaram, perceberam que ontem Altazes deu um recado, com aquela movimentação, caminhada, com toda aquela reunião, foi dado um recado pela população de Altazes. Bom dia, Anderson. Bom dia, Lázaro. Bom dia, ouvintes da Rádio Floresta FM. Bom dia, audiência também do Sampaio News, aqui do meu amigo Jean Rodrigues, correspondente do CM7. Cumprimentar aqui toda a nossa comitiva do Avante, em nome do nosso pré-candidato a governador, Davi Almeida. Cumprimentar o Coronel Menezes, pré-candidato a deputado federal. Cumprimentar o presidente da Câmara de Manaus, pré-candidato a deputado estadual. E aí eu quero pedir permissão dos demais companheiros para puxar a sardinha um pouco para a minha brasa. O Davi é o meu pré-candidato a deputado estadual. Obrigado, Davi Reis. É porque é muito Davi, vamos aqui organizar essa situação. Quero cumprimentar um colega que foi prefeito junto comigo, Keito Pinheiro, está pré-candidato a deputado estadual. Tem o meu carinho, o meu respeito. Foi prefeito de um grande município, prefeito de Coari. Keito, tá? Meu amigo Keito. Tive com ele, acompanhado pelo Davi, lá em Coari, numa grande movimentação. Cumprimentar o atual vice-prefeito de Figueiredo, o Marcelo Baliano, que está aqui conosco, pré-candidato a deputado estadual. Meu amigo Tony Medeiros, que tem uma grande relação com Altazes, também está pré-candidato a deputado estadual. E todos os demais pré-candidatos do Avante, do Agi, do PDT. Nós somos uma grande união de forças que se unem apresentando uma proposta para o Amazonas. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade, ao povo de Altazes pela grande recepção, pela histórica recepção na tarde de ontem, numa tarde de quarta-feira. Acho que agora inicia de fato e de direito o nosso verão, um calor muito forte. O Davi chegou de Nova Olinda, já tinha vindo de Borba, parou com o anfíbio na frente da cidade, foi recebido numa lancheata linda, e eu quero agradecer os canoeiros que se propuseram a fazer essa grande recepção. Que imagem linda de drone, que vai ganhar o estado do Amazonas. Agradecer a cada companheiro, a cada amigo, a cada amiga que veio da zona rural, que veio da zona urbana, a todas as lideranças do nosso grupo político. O vereador Josivan, o vereador Tadeu, que está aqui no estúdio, a Valda da Colônia, o Daniel da Colônia, as autoridades eclesiásticas, né? Enfim, são muitos os amigos. Eu não estou só nisso, gente. Ninguém consegue fazer um evento daquele porte, daquele tamanho sozinho. E eu quero estender, Davi, esse cumprimento a todo esse time. A todos os líderes comunitários, a todos os irmãos que vieram, que se organizaram, que organizaram os carros, as motos,
os ônibus, enfim. E foi um gesto, Davi, apenas de um convite. Isso é... E fez todo mundo andar, caminhar, né, Anderson? Foi histórico, porque realmente não tinha transporte para conduzir toda aquela multidão, e eu convidei. Como o Davi é um atleta, eu fico imaginando os demais pré-candidatos no movimento como aquele, naquela quentura e andando 5 km naquela velocidade, né? Não tem. Mas enfim, então eu quero agradecer ao Tazi, é um momento de agradecimento a você, meu amigo e minha amiga, que aceitou o convite de todo o nosso time, de todo o nosso grupo político, para fazer essa grande recepção para o Avante, para a pré-candidatura do Davi. Eu tenho certeza que a gente sai daqui muito feliz e muito contente com esse movimento e com esse gesto. Dizer para você, Altazzi, ouvinte, e toda a audiência da nossa rede social, que eu fiz uma escolha e eu não tenho medo da escolha que fiz. Eu fui o primeiro ex-prefeito a me posicionar em defesa da candidatura do Davi, quando ainda ele não tinha nem renunciado ao cargo de prefeito, por acreditar na sua capacidade de fazer entregas, as mesmas entregas que ele fez em Manaus. Eu confio que ele também... em 3 momentos. E hoje a cidade se encontra na situação que você pôde observar. Precisamos aqui de um investimento num viário em concreto armado para que a gente possa ter durabilidade. Os ramais, Rosarinho, Sampaio, Novo Céu, a M254 está muito feia, a Supuranga, 38, é um investimento que só a caneta do governo do estado é capaz de fazer, de executar. Saúde, o nosso hospital é um caos, as nossas UBSs, as vagas em Manaus para a remoção dos pacientes de média e alta complexidade é um sofrimento sem fim para essas famílias, né? E, por terceiro, mas não menos importante, a segurança pública. É preciso que o Estado faça concurso, é preciso que faça as promoções que você fez quando esteve governador interino, é importante armar a guarda municipal, precisamos enfrentar a criminalidade. Não dá para as famílias de bem viverem refém do crime, viverem refém do tráfico, com medo, meu presidente Davi, de o seu filho ser cooptado pelo tráfico de drogas. Essa é uma realidade hoje do interior do estado do Amazonas. Portanto, eu estou nessa caminhada, apoio com convicção a pré-candidatura do Davi Almeida por acreditar que ele tem capacidade, que ele tem moral para fazer essas entregas que o Estado precisa e que a Altazzi precisa. Agradecer a todos os segmentos, Davi. Nós tivemos 8 reuniões ontem. Foi uma agenda bem puxada, bem extensa, mas muito proveitosa, muito produtiva. A base econômica de Altazzi é a pecuária. Nós temos mais de 22 laticínios, Coronel Menezes, que inclusive daqui a pouco nós vamos visitar o laticínio Altalac aqui em Altazzi. Abastecemos o grande mercado consumidor da nossa capital com o nosso queijo, e é o melhor queijo do estado, que me perdoe o sul do Amazonas, o melhor leite, o melhor doce de leite, o melhor iogurte, a melhor manteiga, e a Bela, sua esposa, já me disse que o senhor não entra em casa se o senhor não sair daqui com uma cesta de queijo. Eu já preparei para já ganhei a cesta. Ganhou lá em Paris o melhor queijo do mundo. Em Paris, nós fomos premiados com o melhor queijo do mundo. Em Minas Gerais, nós temos 3 prêmios das nossas queijarias de Altazzi. E nós temos, meu próximo governador, esse grande projeto que é para o agronegócio brasileiro, chamado Potássio, que está sendo implantado aqui na Vila do Urucurituba, que será, sem dúvida nenhuma, a grande redenção econômica desse município e será a nova matriz econômica do estado do Amazonas. Não dá para ficar eternamente dependente apenas de um modelo econômico chamado Zona Franca de Manaus, que é importante sim, que é fundamental, mas nós não podemos ancorar toda a nossa vida apenas na Zona Franca. E aqui tem, no nosso subsolo, a maior reserva de potássio do Brasil, podendo abastecer até 30% do mercado brasileiro, que exporta 98% desse produto de fora, inclusive de países que estão em guerra, aumentando o preço, causando aí uma instabilidade nesse fornecimento. E eu, portanto, estou muito confiante e não tenho dúvida que o senhor governador, a partir de 1º de janeiro,
com a permissão de Deus e pela vontade do povo, o senhor vai abraçar esse projeto, apoiar com a estrutura do Estado, por entender que o Amazonas e o Brasil merecem e precisam desse potássio que gera emprego, que gera renda, que tem um projeto de implantação de 8 anos, já se vão em 1 ano, nós temos mais 7 pela frente, que gera até 5 mil empregos direto na sua fase de implantação, que vai gerar 1.500 empregos direto na fase de exploração, que tem uma perspectiva, Coronel Menezes e Davi, preste atenção, Marcelo, meu amigo Wagner, Keito, de gerar até 14 milhões de reais para Altazes de royalties e ISS. Isso muda a história dessa cidade. Claro, é preciso ter um gestor que tenha responsabilidade e compromisso público com a causa pública, com as entregas que o povo precisa. Antes de devolver a palavra para o Davi, eu vou pedir para você, Lázaro, passar um vídeo do porquê que eu acredito em dias melhores. Eu poderia estar na minha casa, tenho uma filha de 3 anos, eu tenho um filho de 7 anos, que eu tenho um filho de 20 anos, Davi, e um filho de 14. O de 20 e o de 14, eu não pude acompanhar de perto o crescimento deles por conta da minha atividade pública. São 22 anos envolvido nisso aqui, apesar de ser jovem, eu tenho 46, mas comecei na vida pública muito novo, Davi Reis. E hoje que eu estou de férias, eu acompanho os meus filhos, coisa que eu não consegui viver nos outros dois. Levo na escola, levo no médico, levo no Parque Gigante das Florestas, levo lá no Lúcio Almeida, levo lá na Ponta Negra, lá no Zezinho Correia, lá no Pia. Hoje eu consigo fazer isso e eu estou realizado como pai, né? Mas eu sei da missão que Deus me deu de cuidar do meu povo e da minha gente com muita responsabilidade. Eu encaro isso como missão, como dever. Eu sou devedor do povo de Altazes. Eu sou um servidor do povo de Altazes com muita honra e com muito orgulho. E eu queria mostrar para vocês a triste realidade que Altazes vive hoje, num filmeto, como diz o Saba Reis, de 1 minuto. Passa pra gente aí, Lázaro. O Lázaro é do programa Fala Rueira, maior audiência de Altazes. Meses, a sua maior arrecadação. Só de iluminação pública foi arrecadado R$1.300.000. E a cidade está no escuro. Não dá para precisar que a gente sabe pública. Então eu devolvo a palavra para o Davi, justificando do porquê que eu tomei esse posicionamento de apoiá-lo, dizer que eu confio nele, faço parte da equipe dele de coordenação da pré-campanha do interior, entre outros companheiros. O Davi hoje figura nas pesquisas internas, já em segundo lugar do interior, vai chegar na primeira posição de Manaus muito em breve, estará no segundo turno e é grave com o seu apoio. As imagens que você agora, a realidade, como você disse, de várias, de todas as cidades do nosso país. Quando você assumiu a prefeitura de Manaus, com certeza você tem situações como essa. Você conseguiu 8 anos, você 40
consegui, em 5 anos, recapear 3.688. Veja lá. Todos os prefeitos que me antecederam criaram 5.000 vagas em creche. Hoje Manaus tem 14.500. Veja o tamanho do volume. Mas eu vou me ater a essas imagens que você passou para você continuar se colocando aí. O prefeito Anderson, o prefeito, tem razão. A limpeza está assim. Agora, a infraestrutura, nenhuma prefeitura tem dinheiro para fazer esse trabalho. Isso é responsabilidade do governo. Pelo que eu sei, o atual governo é aliado ao governo. Vou dar um número aqui de 2019 a 2025, foi arrecadado 4.500 bilhões de IPVA. Esse governo teve arrecadado 98% dele em Manaus. Manaus hoje circula 1.030.000 carros. Esse imposto é recolhido para nós. Como é que ele é distribuído? Você está vendo? 45% desse imposto fica com Manaus. 4,5%, 45% fica com Manaus. Manaus ficou aí nos últimos 6 anos com 2 bilhões. Sobrou para o governo do estado 2,5 bilhões. Que IPVA é para asfaltar ruas e estradas. O governo não asfaltou uma rua em Manaus, mas também não asfaltou Otázes. Mas não parece dinheiro. 2,5 bilhões. É preciso cobrar. O governador pisar aqui. Vocês precisam dizer, para onde vocês colocaram 2,5 bilhões? Não é Otázes que está assim, não. Vai aqui na volta. Dá uma volta. Dá uma volta em Nova Orlando. Dá uma volta em Manacapá. Dá uma volta em Barcelos, em Pixuna. Eu estou falando do estado todo. O estado todo está nessa situação de Otázes. Nós fomos administrados porque ainda não tinha pingo de capacidade de nos comandar. Colocamos alguém que passava o dia falando no programa de TV, apontando os problemas. Dizia que a bronca era problema e a bronca não era Otázes. Então, isso é um fato. A infraestrutura, nenhum prefeito tem. A questão mineral, a exploração, como é que a gente quer em 2018 eu fui pré-candidato a governo e fiz uma pergunta para o Wilson Lima num debate: o que você vai fazer com a riqueza de Azulão? É a maior riqueza do Amazonas. O que você vai fazer para ele? Ele não sabia o que era azulão. Ele me respondeu sobre abacaxi de Novo Remanso. Vocês lembram disso? O campo de Azulão é onde estão a maior reserva de gás do Amazonas, explorado pela Eneva, lá em Silves. O cara achava que o gás era abacaxi. Aí você vê como é que estão as ruas, como é que está a saúde, como é que está a segurança. E o atual governador, sabe o que acontece, Lázaro? O atual governador, o senhor Roberto Cidade, ele não é político, ele é empresário. O Roberto Cidade é empresário. Ele não sabia, ou ele não sabe que Otázes estava assim há muito tempo? Ele sabe que Otázes está assim. Sabe por que ele não cobrava do Bolsonaro? Porque o Roberto Cidade recebeu 675 milhões do Wilson Lima, das empresas dele. Então ele está se lixando. O mora em Otázes, a produção rural, a infraestrutura. Essa é uma constatação. Cobrar o quê? Deixa a saúde regional, deixa o povo de Otázes entrar na lama, deixa o pessoal de segurança. Eu estou recebendo o meu aqui, eu não quero nem saber. Ele é copartíssimo, não, ele é copartíssimo. Todas as parcelas de hoje no estado. É por isso que eu quero se preparar que se eu for 4 milhões não asfalta uma em Altazes, em Nova Olinda, em Moba, no Caribe. É por isso que a estrada
estrada nova construída pelo atual governador. Lá em Manaus, para você ter uma ideia, a principal obra viária da cidade é o Anel Leste, que interliga o distrito industrial ao aeroporto. Tira todas aquelas carretas do centro de Manaus. Em 8 anos, eles emprestaram 8 bilhões e 100. Abandonaram a obra. Olhe no meu Instagram, mostrei isso há 2 dias atrás. O Prosamin da Sharp também abandonaram. O Prosamin da Seduc abandonaram. 245 bilhões. Abandonaram. Sabe o que é pior, Lázaro? Do que não construir um hospital, uma escola. O pior do que não construir uma maternidade, uma UPA, é deixar destruir o que já existia. As escolas estaduais onde eu tenho ido visitar é um absurdo. Vejam, e esse povo está aí pedindo voto de novo. Davi, eu ainda quero fazer uma observação, né? Só finalizando aqui, eu paro a minha... Essas pessoas não eram para estar pedindo voto do povo do Amazonas. Era para elas estarem pedindo desculpas. E eu vou cobrar a responsabilidade por elas. Por favor, Anderson. Lázaro, você tem conhecimento que o contrato de transporte escolar que opera hoje em Altazes do Estado e o contrato de transporte escolar que opera hoje do município de Altazes são do atual governador? Agora nós estamos sabendo porque essas informações estão chegando, inclusive, através de você. Você sabe também que 30% dos locatários sublocados pela empresa do atual governador estão entregando a rota por não conseguirem manter o serviço pelo valor que está sendo pago? Sim, isso já é de colocar o macaco para cuidar das bananas, amigo. É isso. Bom, infelizmente nós temos vivido essa situação em Altazes, Davi, e nós, como população, buscamos melhorias. Nós queremos realmente mudança, não apenas para Altazes, mas para todo o Amazonas, em todas as áreas. E você, como pré-candidato, se colocando à disposição do povo do Amazonas, não só de Altazes, eu tenho certeza que você já vem, como você já passou para todos nós, com essa visão de mudança, de transformação, de realmente trazer benefícios para toda a população. E depois dessa visita a Altazes, o que você leva, de repente, de algo novo ou de uma visão diferenciada ao estar em Altazes? A exploração do potássio pode ser a redenção do município. Mas não adianta a gente ter a exploração se não tem quem possa receber esses recursos e fazer com que eles cheguem na população. Sim. Pergunta agora, eu vou lá agora no município de Silves, eu já estive conversando. Se a exploração do gás lá de Silves chegou na ponta dos moradores, é isso que a gente tem que discutir. Eu quero a exploração do potássio em Altazes, mas eu quero a geração de emprego também para Altazes. Eu quero a geração de emprego, eu quero a melhoria da estrada de Altazes. Como é que Altazes tem tudo isso e a estrada Altazes, Manaus Altazes ali, aqui essa 254, está do jeito que está. Nunca teve tão ruim. Nunca teve tão ruim. Tá aqui na cara da gente. Ou a gente reage, coloca alguém que saiba fazer, ou esses caras são... É isso aí, eles vão querer continuar fazendo o que nunca fizeram, fazendo o Amazonas andar para trás. Eu estou me colocando como uma solução. Eu me coloco como uma opção de solução. Eu poderia ficar deitado em berço esplêndido, mas eu estou aqui cumprindo o meu propósito de colocar meu nome à disposição. Eu quero que você, ouvinte da Rádio Floresta FM 89.9, reflita. 4 candidatos. Vê se o que o candidato está falando, se existe, se ele entregou, se ele fez. Porque promessas, né? Prometer, todos vão prometer. Sim. Eu não vim aqui prometer, eu vim aqui assumir compromissos que eu posso e vou fazer, se assim a população me permitir. Anderson, mais uma vez eu volto com você apenas para perguntar o seguinte. Você já agradeceu a todos os organizadores, você agradeceu a quem esteve conosco. Josivana é o nosso vereador que esteve ontem lá, né? Então, e o Tadeu que está aqui também. Ele deu uma saidinha, mas está aqui ainda. Anderson, Altazes realmente busca mudanças. Lázaro, já encaminhando para o encerramento da minha fala, o Davi tem uma agenda ainda hoje em Manaus bem concorrida.
Eu quero apenas agradecer mais uma vez a todas as lideranças. Eu vou evitar de citar nomes para não ser injusto com alguém, mas é um time muito grande, de voluntários, de amigos, que acreditam nessa mudança no Estado e em Altazes. Portanto, eu quero agradecer à Rádio Floresta, em nome do diretor-presidente Kleber Augusto, em seu nome, da sua audiência, do programa Fala Rueiro. Agradecer ao nosso pré-candidato Davi pela confiança, pela amizade, pelo carinho, pelo respeito e pela coragem de renunciar ao seu mandato de prefeito de Manaus para se colocar à disposição como opção para o Estado do Amazonas. Agradecer a toda a comitiva, Coronel Menezes, que está aqui na rádio, agradecer ao Davi, que está aqui conosco, queria que ele inclusive desse um bom dia para a gente aqui, agradecer ao Keito, agradecer também ao Tony Medeiros, agradecer ao Marcelo. É uma família muito... Doutora Ariel Almeida, que está pré-candidata a deputada. Deputada federal, né? Que está em uma reunião agora, né? Pré-candidata, ela está em reunião. Está em reunião agora, enfim, está com Josivan. Agradecer, enfim, a todos que nos ajudaram nesse grande movimento. Foi apenas o start, nós estamos numa pré-campanha. Daqui a pouco vem convenção, vem um registro, a homologação das candidaturas. Aí começa de verdade a campanha para valer, são 45 dias. E nós teremos esse encontro de muita responsabilidade no dia 4 de outubro de 2026, onde nós vamos decidir o futuro do nosso Estado e o que nós queremos para os nossos filhos e para o nosso município, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. É muito simples. Eu vou pedir para você fazer apenas uma comparação. Democracia é isso, é você comparar. Ninguém está aqui para falar de ninguém, denigrir a vida de ninguém. A gente chama a atenção para você fazer um comparativo, né? Compara o que foi a gestão do Anderson e compara com a gestão atual. Cadê os programas sociais? Cadê o Banco Altazes Empreendedor? Cadê a limpeza da cidade? Cadê a iluminação da cidade? Eu reformei e construí mais de 20 escolas, climatizei todas as escolas do município. Para onde está indo o dinheiro do Fundeb? Nunca se arrecadou tanto. O pagamento de abono do Fundeb, meu futuro próximo governador Davi, assim, a seu exemplo que pagou o maior abono Fundeb da história do Estado, quem pagou o maior abono Fundeb da história de Altazes foi eu. Em dezembro do ano passado, sobrou muito dinheiro, mas enganaram os nossos professores, pagaram uma migalha para os nossos professores. Quero agradecer a toda a cobertura do... Aproveitar essa tua fala, Anderson. Até 2017 isso não existia no existia, Estado, né? Exatamente. Isso aconteceu porque eu fui governador interino. Antes os governadores pagavam para os professores, davam um tablet, um notebook, um pendrive. Depois de 2017 que eu paguei o abono, aí todo mundo começou a pagar. Parabéns que você cumpriu com a sua parte. Eu, inclusive, paguei o primeiro abono Fundeb de Altazes também em 2017. Se pagou em agosto, meados de agosto, e eu paguei em dezembro. Até então o povo não sabia o que era abono Fundeb, começou a partir daí. Mas enfim, caminhando para o encerramento, o meu sentimento é de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao povo de Altazes, que sempre me recebe com muito carinho, com muito respeito, num abraço, num aperto de mão, num abraço apertado, no olhar, na conversa. Agradecer a todos os segmentos que estiveram conosco ontem, hoje, um café da manhã hoje muito agradável na feira, um bate-papo muito saudável, e nós estamos nessa construção. E você, ouvinte e morador de Altazes, ou que mora em Altazes, está sendo convidado a fazer parte dessa nova história para Altazes, para o Estado do Amazonas. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho de cada um de vocês, obrigado a toda a minha equipe, a todo o meu time, a toda a minha família, a todos que estão conosco nessa caminhada. Obrigado, Sampaio News, em nome do Jean, pela cobertura do evento. Obrigado a toda a equipe de comunicação, obrigado a todo o meu staff, obrigado a todos vocês. Eu queria cumprimentar aqui o Davi Reis. Senta aqui, Davi, rapidinho. O Davi não é muito de falar, mas tem sido um parceiro de Altazes. Eu queria que você desse um bom dia aqui. Bom dia, Davi Reis. Seja bem-vindo ao programa Fala Rueiro, a Rádio Floresta FM, e a população de Altazes te ouve nesse momento. Bom dia, Lázaro. Bom dia a todos os ouvintes do programa Fala Rueiro, aqui da FM Cabocla, Rádio Cabocla FM. Rádio Floresta. Rádio Floresta. Que não deixa de ser cabocla também. Da frequência FM 89,9. Quero aproveitar essa oportunidade para mais uma vez, estando aqui em Altazes, dar um abraço a todos os nossos irmãos desse município tão querido e fazer aqui um relato.
Eu já estou aqui andando em Altazes há vários anos. E desde o ano passado que nós demos uma intensificada. Aqui e ali você encontrava um cidadão de Altazes já meio desesperançoso, já meio entristecido. E ontem, o prefeito Anderson, aquele espaço ali do Madame estava exalando esperança. Ontem ali tinha uma multidão de pessoas que, em um coro comum, estão com a sua esperança desde ontem renovada, e hoje elas têm a certeza de que é possível se integrar a esse projeto que irá, com toda certeza, dar um novo caminho e novos ares ao estado do Amazonas. Eu acredito muito no nosso pré-candidato a governo, nosso querido amigo Davi Almeida, pessoa que eu já acompanho desde 2017. O Davi é uma pessoa desprendida de vaidade, desprendida de cargo. Nem a propósito, o Davi renunciou esses 3 anos de prefeitura de capital da 7ª maior economia do Brasil para se transformar em uma alternativa viável para os problemas do estado do Amazonas. E eu acredito que o Davi será essa pessoa, esse governante, que irá devolver a mim, a quem nos ouve, a quem está aqui dentro do estúdio e aqueles que poderão testemunhar de que é possível sim nós temos um Amazonas melhor, um Amazonas para frente, um Amazonas devolvido ao trilho do progresso, ao trilho do desenvolvimento e, acima de tudo, nós voltarmos a ter um interior feliz. É possível equacionar esses problemas de forma imediata. Nós fizemos, eu digo nós porque eu estava na condição de presidente da Câmara Municipal de Manaus quando o Davi teve a primeira oportunidade de ser prefeito de Manaus em janeiro de 2021. E nós assumimos lá na pandemia, não foi fácil. Eu me recordo um dia, quando o Davi me fez um telefonema e eu fui encontrar com ele no CCC, que é o Centro de Controle da Capital. Eu não recordo se era um sábado ou um domingo. E o Davi me olhou e, com lágrimas nos olhos, ele disse assim: eu lutei tanto para estar aqui, tinha que ser logo comigo enfrentar essa maior pandemia do mundo. Ele imediatamente disse: eu não sou homem disso, eu vou enfrentar porque se sou eu que estou aqui é porque Deus deu a mim essa tarefa. E assim ele fez, enfrentou, venceu, e Manaus tem hoje os melhores índices do país, comprovadamente. Então, aqui quem está falando não é apenas um aliado, um amigo, uma pessoa que fará tudo que estiver ao meu alcance para que o Amazonas, através da próxima gestão que será, se Deus quiser, o nosso próximo governador, Davi Almeida, eu tenho a certeza de que todos nós aqui juntos iremos testemunhar os dias melhores que nós haveremos de viver no Amazonas. Para finalizar, Lázaro, mais uma vez um grande abraço a todos que participaram, organizaram esse grande evento. Agradecer o apoio velado do meu querido amigo Anderson, pessoa que tem uma liderança aqui totalmente reconhecida e, acima de tudo, o povo, se pudesse acelerar o relógio, teria feito isso ontem. Ficou muito claro isso e essa esperança já será devolvida e esses dias logo serão tornados realidade. Mas nós estamos aqui para deixar essa mensagem e dizer que é possível sim nós sonharmos e, acima de tudo, realizar os sonhos que estão dentro do nosso coração. Muito obrigado pela oportunidade, um beijo no coração de cada um e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Davi. Obrigado. Antes de voltar a palavra com o Anderson, com o Davi Almeida, eu vou dar um bom dia aqui para o nosso amigo Coronel Menezes, que está presente conosco aqui também. Bom dia, Coronel, seja bem-vindo à Rádio Floresta FM, ao programa Fala Arrueiro. Muito bom dia, Lázaro, bom dia a todos os ouvintes aqui da Floresta FM 89.9. As minhas palavras são muito breves, cumprimentar a você, a toda a sua audiência e principalmente a todas aquelas pessoas que estiveram ontem nas ruas, nos rios, para receber o nosso próximo governador, Davi Almeida, e toda a sua comitiva, parabenizando aqui, em nome do povo de Altazes, a pessoa do eterno prefeito Anderson. E, Anderson, eu fiquei sensibilizado aqui vendo esse vídeo
E quero falar para você que está nos escutando, eu sou o Coronel Menezes, pré-candidato a deputado federal por esse time do Avante. Fui superintendente da Zona Franca de Manaus e entendo a importância estratégica do potássio. E aqui, em respeito à sua história política aqui nesse município, e vendo esse vídeo que foi colocado aí, como se encontra a infraestrutura da cidade, eu passei 30 anos no Exército Brasileiro, sou oficial de engenharia, eu quero fazer um compromisso público aqui, de que, se essa for a vontade de Deus, do povo do estado do Amazonas e também dos amigos de Altazes, em primeiro lugar, me comprometer no que for possível no Congresso Nacional, sob a liderança do nosso próximo governador, Davi Almeida, a tudo que você precisar com relação a destravar essas riquezas, acelerar no potássio, conte conosco, e também na parte de infraestrutura para reverenciar o povo de Altazes, o nosso caboclo aqui da Barranca do Rio. Eu coloco o meu futuro mandato, se essa for a vontade do povo de Deus, à sua disposição para colaborar em toda essa parte de infraestrutura. E eu tenho certeza que, fazendo assim, repito novamente, sob a liderança do nosso próximo governador, nós estaremos trazendo a prosperidade ao nosso estado, ao interior e principalmente aqui a Altazes. Muito obrigado. Bom, são agora 9h18. Davi, eu quero fazer uma última pergunta antes de me despedir de você e de todos que estão aqui. Ontem eu vi uma cena muito simbólica e muito marcante. Eu vi você chegando numa lancha, carregando a bandeira do Amazonas. E não, aí no porto estava Anderson Cavalcante com uma bandeira de Altazes. Esse encontro da bandeira do Amazonas e a bandeira de Altazes foi realmente uma cena assim marcante. Eu te pergunto, além dessa bandeira de Altazes, o que mais você leva indo hoje, de repente, aos seus novos encontros? O que você leva de Altazes? Eu levo de Altazes a acolhida, né? Os reclamos da população, o clamor da população por dias melhores, por uma melhor infraestrutura, uma melhor produção rural. Os pescadores, inclusive, eu tenho um compromisso, viu, Lázaro, de reformar todos os barcos de pesca do estado do Amazonas. Os pescadores que me ouvem, isso é um compromisso nosso. Eu saio daqui na esperança de fazer com que essa riqueza do potássio chegue à população de Altazes com geração de emprego e distribuição de renda. Eu saio daqui com a esperança da população de Altazes de ter uma educação de qualidade, de ter uma saúde de qualidade, infraestrutura, produção rural e, acima de tudo, a recuperação da estrada de Altazes, que é uma necessidade premente, urgente, a recuperação das ruas de Altazes para que esse povo volte a sorrir, lembrando que isso é responsabilidade do governo do estado, que arrecada IPVA. Os municípios não têm esse recurso para fazer. Se você não tiver um governador parceiro, e eu quero ser, se assim a população entender, o governador do estado, para que a gente possa fazer isso pela cidade de Altazes. Saí daqui muito feliz, alegre com a recepção. Hoje já fiz uma pequena caminhada ali ao lado do mercado, já fui cumprimentar aqui alguns moradores, e eu estou muito feliz com a minha vinda em Altazes, em Nova Olinda e em Borba, onde eu fui muito bem recepcionado. Lázaro, eu saio com a certeza de que estou me transformando na esperança de dias melhores para o estado do Amazonas. Não podemos errar, não podemos trazer de volta o passado que não deu certo, não podemos manter o presente que fracassou, e o Amazonas não é um laboratório para se fazer experiência. Vou encerrar com um verso da Bíblia. Em Provérbios, esse verso está em Provérbios. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. O tempo do estado do Amazonas gemer está passando, porque eu estou me colocando à disposição como aquele que tem o temor de Deus e que, acima de tudo, quer o bem dessa população para que nós possamos dar a esse estado dias melhores. Meu muito obrigado a você, aos ouvintes da Floresta FM, e muito obrigado ao Anderson, ao Josivan, ao Tadeu e todas as lideranças do município de Altazes que nos abraçaram e que nos acolheram. Obrigado, Davi.
Obrigado, Anderson. Obrigado a todos que estão aqui na bancada do programa Fala Arrueiro. Que Deus abençoe, Davi, sua caminhada. Que Deus abençoe a todos. E um ótimo dia. Olha, não termina o programa ainda não. Daqui a pouco eu tô de volta.